Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardo, esse aqui é o Mãe Literatura. E hoje eu estou aqui, sabe que dia que é hoje? 13 de outubro, sexta-feira 13. E aí? O que você acha? Sexta-feira é dia de sorte? Sexta-feira 13 ou é dia de azar? Eu acho que é dia de sorte, mas muita gente acha que é dia de azar. Então, eu aproveitei para gravar e trazer aqui para vocês hoje um vídeo de uma resenha de um livro que eu acabei de ler que eu simplesmente adorei. O lançamento da editora Suma, Holly, de Stephen King. Olha essa capa, que coisa mais linda. E aí eu quero contar um pouco, antes de falar sobre o livro em si, que eu gostei muito, eu quero te contar um pouco, eu já tô com calor. São Paulo deu uma mudada no tempo, depois do feriado ficou super estranho, tá garoando, tá friozinho, mas aqui dentro tá quentinho. Eu quero te contar o seguinte, ler livros de suspense, livros de terror, especialmente ler Stephen King, para mim é uma superação muito grande, é sair da minha zona de conforto, porque eu sempre tive muita dificuldade, eu tenho medo, sempre tive muito medo, achava que depois eu não ia dormir direito. Então, ler este, acho que é o quarto livro que eu leio dele. O meu preferido hoje ainda é, que eu li esse ano, Billy Summers, que não é um livro de terror, mas é um livro que eu amei. Eu li um outro que eu gostei bastante, que eu quero trazer para vocês também, que já tem uma pegada assim mais pesada, que é A Longa Marcha. Mas assim, Holly foi uma experiência muito interessante. E sair da minha zona de conforto, para mim, é muito importante. Porque para mim é muito mais fácil pegar um romance, um livro sobre relacionamento, que eu gosto, que tem uma pegada assim que para mim é muito confortável. Então, eu tenho essa parceria com a Companhia das Letras, eles disponibilizam através do NetGalley, que é uma plataforma de e-books, esses e-books que acabaram de sair. E eu tenho ficado muito atenta para os os e-books da Suma, da editora Suma, que é o selo que tem mais essa pegada de suspense, até de terror. Então, já li vários livros ótimos deles, inclusive muitos livros nacionais maravilhosos. E aí eu acabei de ler Holly, e aí eu quero contar como é que foi essa experiência para vocês. Então, eu acabei acabei essa semana, o livro, ele é novo, tá? Ele foi lançado há pouco tempo, tem essa capa aqui bonita, e a tradução, antes que eu me esqueça, que eu acho sempre, Zacarias passeando por aqui, a tradução é da Regiane Vinarski, não sei se é assim que fala, eu imagino que seja. Que eu sempre acho super importante. Zaca, quer participar aqui? Olha o Zacarias aqui. Senta aqui, Zaca. Que nós mudamos o cenário. Eu acho super importante falar sempre da importância da tradutora, né? Do tradutor do livro. Por falar em cenário, vou fazer uma parte aqui. Quero mandar um beijo para minha amiga Lorena, que ela comentou no último vídeo que eu postei aqui mudando o cenário, perguntando o que vocês acharam, e ela falou que gostou das minhas plantinhas. Então, um beijo, Lorena, muito feliz de você estar aqui com a gente. Voltando para Holly, foi uma experiência assim muito interessante ler esse livro, muito, muito interessante. Foi um livro assim que eu simplesmente não conseguia parar de ler. Fiquei assim totalmente envolvida. O livro ele me instigou. Eu não conhecia a Holly. Eu sei porque o King ele tem esse recurso que é um recurso que os grandes escritores fazem de trazer quando essa personagem já apareceu em outros livros. Ele traz de uma forma que quem não leu entende como é que foram as participações, pelo menos minimamente as participações da personagem nos outros livros. Isso de forma alguma, assim, me tirou a vontade de ler os livros anteriores, muito pelo contrário. Que eu entendo não são livros de continuação, esses não tem uma continuação da Holly, esse Holly com os outros livros, mas a personagem volta, ela é uma detetive particular.
E eu fiquei muito curiosa para ler os outros livros. Eu quero ler os outros livros, sim, não me tirou a vontade de ler. E eu imagino que quem já leu vai achar mais interessante ainda. Acho que é muito gostoso você reencontrar uma personagem legal, ainda mais uma personagem tão, acho que é carismática. Ela é uma personagem, assim, bem humana, bem bacana. Eu gostei muito de conhecer a Holly. Agora, assim, o que me impressionou, lógico, a Holly é uma personagem super querida e que você torce por ela, e eu fiquei aflita, pensando o quanto ela poderia, de alguma forma, lógico, né, estar em perigo ali, estar em risco, mas, assim, o que me choca nesse livro, e eu acho que essa é o grande mérito do King, é mostrar que o que aterroriza, o que assusta, não é o sobrenatural. Pelo menos não nesse caso, tá? Não é o sobrenatural, não é o invisível, é a maldade humana, tá? Então acho que essa é a grande lição desse livro. O quanto a maldade, a psicopatia, o quanto a pessoa que tem características de personalidade totalmente deturpadas, pode ser nociva, pode ser prejudicial. E quando isso vem travestido por, né, disfarçado em pessoas da terceira idade, isso é mais chocante ainda. Então acho que assim, o King ele conseguiu criar um ambiente muito interessante, com personagens muito interessantes, muito plausíveis, e que me despertou uma gama de sentimentos. Eu fiquei preocupada, fiquei com medo, fiquei emocionada, eu fiquei pensando nas famílias dessas vítimas. Então, realmente, assim, eu fiquei muito envolvida com essa trama. Muito, muito mesmo. E o que eu acho mais legal, além dessa questão, né? Legal, lógico, é um legal, assim, que a gente sofre, mas é o sofrimento que faz parte, né, desse processo, desse tipo de leitura, dessa temática. O que eu acho mais interessante, eu acho que nisso ele é fantástico, apesar de não ter lido muitos livros dele, mas eu acho que isso a gente consegue perceber logo de cara. O talento que este homem tem, né? O dom da escrita que este homem tem. Porque, assim, o que eu achei muito interessante é que o leitor sabe quem é, né? O vilão, ou os vilões da história. Só que a nossa mocinha não sabe. E aí você vai sofrendo porque você vai ver o desfecho, o desenrolar e o desfecho da trama, e preocupada, eu fiquei preocupada de como que ela ia chegar, né, naquela conclusão que pra gente era óbvio, porque a gente acompanha o tempo todo. Então acho que estar do lado, né, que não é uma surpresa as cenas, não é uma surpresa o que eles fazem. Os crimes eles são mostrados para os leitores, né? Mas como que vai ser esse desfecho, como que a Holly vai interagir, eu acho que é muito interessante. Eu gostei muito, muito desse livro. É um livro que foi escrito, ele é ambientado na época da Covid, então alguns personagens importantes, eles têm Covid. Acho que fala muito bacana, fala de coisas muito parecidas com o que tivemos aqui no Brasil, que também os Estados Unidos passou, né, da questão do negacionismo, da turma da direita, contra a turma da esquerda, quem apoiava as ações do governo e quem, de alguma forma, era contra e tem uma crítica aí. Então, achei assim, esse posicionamento do King muito interessante. No final, ele explica. Eu acho muito legal isso também, todo o movimento de pesquisa do livro, de por que ele trouxe a Holly de volta, que era uma personagem que ele já tinha gostado. Então, eu acho que essas coisas são muito interessantes da gente ler, e eu acho que ele fecha, assim, com chave de ouro a história. Então, eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Quero procurar os outros livros. A Holly, ela tem um sócio que no momento tá com Covid, né, no momento da trama. E eles têm uma agência de detetives que se chama Achados e Perdidos, que inclusive é um dos livros
é um dos títulos dos livros do King, que eu tenho esse livro aqui, que inclusive eu ganhei no sorteio do Scooby. E eu não tinha lido ainda, porque eu sei que ele acho que é o segundo, se não me engano, de uma trilogia. Então, eu acabei deixando ele meio de lado, mas agora eu vou retomar, porque eu acho que vai ser bem interessante. Então, assim, um livro que me instigou, eu fiquei desesperada para saber como que a Holly ia lidar aí com as tramas e com os mistérios que ela é contratada para desvendar. Uma dica, que eu acho que é uma dica aqui para quem lê suspense, para quem lê até terror, eu acho que vale muito a pena. Mergulhe na leitura sem saber muito o que acontece, né? Eu vejo muita gente, isso não é uma crítica, mas é uma percepção, fazendo resenhas aí, entregando tudo o que a trama oferece. Venha com, assim, permita-se ser surpreendida, que eu acho que isso é muito legal nesse tipo de livro. Então, a minha dica de hoje para essa sexta-feira 13 é este livraço, um dos meus favoritos até agora. Tudo bem que eu li muitos, mas já favoritei também. Holly, de Stephen King, editora Suma. Me conta aqui, você já viu esse livro? Ficou curioso? Quer ler também? Qual livro do King que você me recomenda? Tem algum que você gosta mais? Conta aqui pra mim. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, que isso é muito importante pra mim. E fique por aqui, porque eu compartilho o meu amor pela literatura com vocês. Um beijo, turma, e até a próxima.